Olá, me chamo Sara Biava, sou consultora de negócios, professora em curso de pós-graduação. Quero falar sobre liderança transformadora. Mas antes, nós vamos ver aqui um cenário do mundo corporativo. A disrupção com velocidade exponencial que tem exigido uma capacidade grande de adaptação. Essa adaptabilidade dos dias atuais, seguida de muita flexibilidade, tem sido requerida dos líderes e gestores, né? Cenários novos, mudanças o tempo todo, problemas cada vez mais complexos, né? Então há uma exigência maior de novas estratégias para esse tema. Temos visto vários acontecimentos. Os hotéis que perderam seus clientes para Airbnb e agora com o evento Covid, que também perdeu o cliente, e agora a retomada tanto dos hotéis quanto do Airbnb e os hotéis oferecendo moradia, hein? Reinvenção, né, dos negócios. Podemos ver também, infelizmente, a queda da Blockbuster, e hoje a disputa, né, nas arenas do Netflix, do Amazon, do Google, os filmes. Bem, muitas coisas têm acontecido num prazo muito curto e continuam acontecendo, e vence aquele que sai na frente. Então, onde a empresa tem que direcionar esforços numa liderança de visão alargada, que acompanhe tendências, que se preocupe com o que já aconteceu, mas especialmente com o que pode vir a acontecer, né? A empresa que tenha a preocupação de ter o P&D, a inovação. Inovação não é novidade, ela é milenar, né? Aliás, mais de 3.000 anos a roda foi descoberta e tantas outras coisas antes. Tudo que evolui e revoluciona inova, né? Traz mudanças. E nós temos sido impactados, sim, por essas forças atuantes que são inevitáveis, que têm minado a estrutura existente de mercado, de setor específico, colocando em risco de redução e muitas vezes até de extinção. Como vencer hoje sempre, então? Primeiro, estar sempre atualizado, estudando tendências e antevendo possíveis cenários. E, segundo, se você foi pego de surpresa, né, não fez essa lição de casa, então, se já aconteceu, é preciso entender qual o nível de impacto que gerou no ambiente que você está inserido e rapidamente se adaptar. Então, eu quero trazer um exemplo aqui de adaptação. Toda essa parte de adaptabilidade, ela tem por trás a mudança cultural, né? Mudança de mindset, mudança, metanoia, né? Eu atendi uma empresa para recuperação e quando eu cheguei ali, nós fizemos o planejamento estratégico, desdobramos o planejamento estratégico em ações e começamos a grande execução, como diz Rancharan, né? Se você não leu, leia, esse livro é maravilhoso. E ali então, eu de perto com os gestores, porque trabalho a 4 mãos, desde o planejamento até a entrega dos serviços, sempre co-criando junto com os gestores e aperfeiçoando-os também, junto com a mudança da empresa, porque não adianta se levar a empresa a um novo nível se os gestores não acompanharem, né? E a última coisa é demitir alguém. E eu, particularmente, não gosto disso, né? Exceto se é uma pessoa que está ali encostada, que não tem vontade, não gosta de trabalhar, enfim. Aí é outra história, né? Mas, do contrário, sempre aperfeiçoando os gestores. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esses gestores? Porque a empresa mudou e eles não mudaram, né? Eles não são ricos mais. Eles não têm mais o mesmo status quo. Eles não podem continuar fazendo as mesmas coisas que faziam. É necessário arregaçar a manga. É tempo de enfrentamento. É preciso medidas drásticas de redução de custos e tudo mais.
E felizmente, naquela tarde eu estava voltando do almoço e passei ali na pracinha da Groenlândia, o trânsito parou e eu, dentro do carro ali, olhei para a praça e observei uma árvore. Ela não tinha tronco, ela estava hasteada por dois pedaços de madeira ali, mas em cima toda verdinha. Eu falei, puxa, que coisa incrível, né? E me caiu a ficha ali na hora. Voltei para a empresa e chegando ali eu falei, olha, sem paletó, sem gravata, nós vamos agora até uma pracinha. E nós fomos até aquela praça, pegamos uma Coca-Cola em um dos carrões de um dos diretores e ali chegando eu fiz uma analogia da árvore com a empresa. Então, vamos imaginar aqui como era essa árvore antes. Tronco parrudo, formosa, frondosa, né? E olha só como ela sobrevive hoje, como ela recebe vida. Vocês se lembram da empresa rica, próspera, que vocês entraram e ajudaram a prosperar e ficou maravilhosa? Mas que o momento agora é outro? Vocês conseguem entender que o momento agora é de escassez? E fui conversando e a gente ficou ali 2 horas e tanto, e conversando, e conversando, e conversando, e aconteceu a transformação. Então, a mudança cultural que eu precisava que eles tivessem aconteceu naquele momento. Então, mindset. Muitas vezes nós precisamos trabalhar esse nível de entendimento para que os resultados aconteçam, senão... Porque se linha de frente, né? Os diretores, junto com o CEO, são as pessoas principais. Se eles não puxarem a empresa, não derem o exemplo, o que vai acontecer? Continua o status quo. E aí os resultados não acontecem. Então aquele cash flow que diariamente ficava mais negativo, ficou superavitário em 3 meses. E foi aí um dos cases de sucesso da minha jornada de consultora, né? Tantos outros, né? Graças a Deus. Perceber rapidamente e se adaptar. Perceber rapidamente e se adaptar. Veja, entrando agora na liderança, eu quero falar sobre visão. Primeira característica de um líder, ele precisa ter uma visão clara e forte. Para ter seguidores, para ter liderados, sujeitos, para ter pessoas que abracem a mesma visão e sair junto, né? Para estabelecer então essa visão, é preciso dar passos em direção à mesma com paixão e entusiasmo. E muitas vezes, apesar do líder normalmente ter uma visão alargada, ele fica sem enxergar nada à frente, né? Há tempos difíceis, como nós temos passado. E nesses dias onde a gente não enxerga nada, nem um palmo à frente, o que é que a gente faz? Continua fazendo o que sabe que tem que ser feito. Não pare. Não pare. Porque a dificuldade vai passar e daqui a pouco você vai começar a enxergar de novo. Se houver necessidade de reformulação, você faz um alinhamento, tá certo? Então, continue agindo, mesmo em meio à incerteza, baseado em princípios norteadores. 2. Um líder precisa ter uma comunicação. Um líder precisa ter uma mensagem, não é? Uma mensagem. Ele precisa estar aberto a diálogo, escutar de verdade, fazer perguntas certas no momento certo. Não precisa falar tanto, mas ouvir mais, né? Os sistemas que comunicam dentro da empresa, né? Nós temos aí o sistema de comunicação, que tem depois o sistema de decisão, e entre a comunicação e a decisão acontece o sistema de informação, né? E não adianta ter ERP, CRM, BI, se você não tiver atitude. Então, mais do que software, atitude. Buscar reduzir ambiguidades na comunicação. A ambiguidade, ela traz dúvida, e a dúvida mina todo e qualquer relacionamento.
Bem, eu quero falar aqui da característica 3, que é competência. Um líder precisa ser competente, né? Eu aprendi com um professor de talentos humanos da FDC uma árvore chamada Árvore da Competência. Onde tem a raiz, ela deve ser com valores e princípios, né? O que norteia as nossas ações, as nossas decisões, tá certo? O tronco da árvore é a atitude, é o que mantém a árvore em pé. Comportamento de colocar o conhecimento em prática com habilidade na hora certa. Habilidade que é a destreza para exercer o conhecimento. E o conhecimento que diz respeito à carga de informações necessária para o exercício da função, né? O know-how é o background, experiência que é caminho andado, né? Você sabe porque sabe que tem que se fazer daquele jeito, né? Já aprendeu, já deu certo. E o resultado, então, que é o alcance do objetivo. Então, da raiz até os frutos, né? O fruto que é o resultado, o conhecimento são as folhas, a habilidade são os galhos, a atitude o tronco e os valores e princípios a raiz. Olha só, uma pessoa que tem esse nível de estrutura é competente, né? É um líder competente. Quarta característica é o comportamento. Capacidade de adaptação, que já falamos. Tolerância, que bom quando a gente passa a ser tolerante, né? Isso só com maturidade, com senioridade, hein? Por isso que eu gosto muito de mesclar nas empresas que eu atendo jovens talentos e sêniors, porque aí a gente tem as duas coisas, tem ousadia, mas tem também a medida certa no tempo certo, né? Criar emoções positivas, isso até ao longo da nossa vida, não só dentro do ambiente corporativo, mas em todo o espaço que a gente atuar, né? Pessoal, familiar, na amizade, enfim. Aprender com a experiência da vida, isso é maravilhoso, né? Que bom amadurecer. Manter relacionamentos saudáveis, dentro da empresa, fora da empresa, em todos os lugares, saudáveis. E ter amigos, né? Pessoas em quem nós confiamos, com quem nós podemos conversar. E viver ativamente o presente. Veja, se você não viveu aqui agora, daqui a pouco já passou, né? O nosso futuro precisa ser maior que o nosso passado. O passado ele é bom para nós lembrarmos das coisas boas que nós vivemos. Tudo que é lixo a gente tem que esquecer, né? Então guardar as coisas boas e as experiências que a gente teve que podem somar nos dias atuais. De qualquer maneira, o futuro é novo, então é maior que o que já passou. O aprendizado hoje, que também deve ser maior que a nossa experiência adquirida. Quando nós deixarmos de aprender, acabou tudo. Então, ter a disposição para aprender a esquecer, como disse Peter Drucker, né? E o aprendizado de hoje tem que ser maior, até porque tem muito mais quantidade de conhecimento disponível, né? Característica 5, caráter. Theodore Roosevelt declarou: educar a mente de um homem sem dar-lhe moral é educá-lo para ser uma ameaça à sociedade. E pudemos ver aí homens sem escrúpulos, né? Corruptos, temos visto imorais, nossa, tanta coisa que aconteceu na nossa sociedade atual com pessoas doentes, né? Infelizmente. Não é possível uma pessoa normal fazer o que determinadas pessoas fizeram, né? Mas, deixando isso tudo de lado, um líder precisa ter, para ser um bom líder, precisa ter um bom caráter. Então, qualidades de bom caráter é como honestidade, integridade, né? Integridade fala da totalidade da pessoa. A pessoa que não se fragmenta, ela não está à venda por nada, né? Não tem preço. Ética, pessoa ética. Então, essas qualidades são essenciais em um bom líder. Aristóteles declarou: a virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, hein? Se formos bons, seremos bons, né? Ou
seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Que bom quando a gente tem controle e domínio próprio, né? E não sai fazendo coisas que depois vai se arrepender. Outra característica, sexta, ousadia. Estamos no final, hein? A ousadia fala da habilidade de lutar, de atingir outro nível de consciência. Capacidade de lidar com os obstáculos e transacionar. Quem nunca teve obstáculos? Quem nunca teve situações difíceis? Então nós precisamos aprender a transacionar, superar, né? E avançar, apesar do medo, porque o medo existe. Mas à medida que nós decidimos assumir desafios, nós vamos perdendo o medo. Então, é só continuar. Assumir o controle da incerteza, que é o principal desafio da liderança atual. Transformar a incerteza em oportunidades. Então, além de preparar a organização para mudanças repentinas, da capacidade de entregar resultados, a crescer, né? A capacidade de perceber as fontes de incerteza antes dos outros. De tirar proveito da incerteza para definir uma estratégia de ataque. Isso é extraído do livro de Rancharan Ataque, um livro maravilhoso também, é um indiano incrível, vale a pena ler, né? Sétima e última característica, saber lidar com pessoas, né? Inspirar, motivar, desenvolver, engajar. Que gostoso é formar liderados, que gostoso é formar sucessores, né? Você pegar uma pedra bruta e deixar um diamante, hein? É muito gratificante, muito. Assim como recuperar uma empresa. Nossa, são situações incríveis, né? Eu acho, né? Tenho verdadeira paixão por essas coisas. Você pode sonhar, mas é necessário pessoas para fazer do sonho uma realidade. Eu estou dizendo isso porque quando o Walt Disney foi criar a Disneylândia, ele, quando visitou aquilo tudo ali, era um Pantanal, né? Quando a gente lê a história dele. Eu estou vendo aqui o castelo da Magic Kingdom, estou vendo os slides, pena que não te mostro aqui, mas um parque belíssimo. Ele precisou do quê? De pessoas, né? Então, vou repetir, você pode sonhar, mas é necessário pessoas para fazer do sonho uma realidade. E mesmo com essa idade toda, eu ainda gosto da montanha-russa, sempre que vou lá, me divirto bastante. Bem, inspirar pessoas. Para isso, o líder precisa ser uma pessoa que facilita, que empreende, que simplifica, que agiliza processos, né? Que ajuda cada um dos seus liderados a descobrir o seu próprio potencial. Forma equipe de trabalho com identidade, né? Não apenas grupos. Forma sucessores de maneira espontânea e natural. É modelo, né? Exemplo. Diz que o modelo arrasta, né? E é verdade. Criar ambientes adaptáveis às mudanças e capazes de construir resultados de destaque no mercado. Quando nós temos uma equipe coesa, uma equipe sinérgica, nós sabemos do poder da sinergia, né? 2 mais 2 é mais do que 5, mais do que 10. É exponencial. A excelência se manifesta através de diferentes pessoas e competências distintas, hein? Somos únicos, diferentes uns dos outros e somamos uns com os outros e precisamos uns dos outros. Então, independentemente da faixa etária, os veteranos, os baby boomers, a geração X, Y, Z, agora a geração Alpha, cada um viveu numa época, né? E claro, tem uma estrutura
da época. Nós somos resultado, muitas vezes, do ambiente que nós estamos, né? Então, eu agradeço muito a Deus ter tido líderes maravilhosos na minha trajetória profissional. Enquanto executiva de multinacionais, homens e mulheres preparados, né? Que me desenvolveram, me puxaram e deram vazão ao potencial que eu tinha. E hoje posso fazer essas coisas porque tive formação, tive estrutura, né? Fiz carreira de degrau em degrau. E então é a melhor coisa, não dá para pular degrau. Você tem que experienciar, né? Tem que aprender uma coisa e depois outra e outra e outra e sempre, né? Bem, para concluir, quero falar da psicologia positiva, dos novos conceitos aí da Harvard. Você talvez já conheça, mas vale a pena enfatizar aqui: pensar e falar coisas positivas dentro do ambiente corporativo e fora dele, leva isso para a tua vida, né? A felicidade, ela atrai coisas boas, né? Que gostoso é ficar perto de uma pessoa feliz, tranquila, né? Ser agradecido sempre, hein? O agradecimento abre portas. Nossa, é uma coisa maravilhosa. E estar em flow, né? Bem, Margaret Lee Hornbeck, ela declarou: a felicidade não é uma estação na qual chegaremos, mas sim uma forma de viajar. Então a trajetória é igualmente importante à linha de chegada. Pensa nisso e construa cada momento o melhor que você puder, para a empresa onde você trabalha, para a tua família, para você. E também para a nossa nação, que precisa tanto de líderes nesse momento, né? Homens e mulheres íntegros, né? Chega de tudo que aconteceu. Integridade é o principal valor da necessidade do Brasil hoje e das nossas empresas. Eu acredito nisso. E por sorte estamos retomando, né? Então retome você também aí esse tempo maravilhoso que nós estamos tendo, novas oportunidades, novos desafios, e faça o melhor que você puder, tá bom? Um abraço!